Depois nós vamos no finalzinho cantar mais uma canção, mas eu quero entregar esse momento ao Senhor de adoração. Não sei se estou certo, espero que tenha pelo menos parte de razão no pensamento de que existem 2 momentos no culto, que um é especial para Deus e o outro é especial para nós. Não sei, eu posso estar errado e não teria problema nenhum de ser corrigido e dizer, não, está errado. Mas eu acredito que tem 2 momentos especiais no culto, um para Deus e um para nós. O para Deus foi esse é o momento especial para Deus. É o momento onde nós nos reunimos para louvar a Ele, onde Ele vê cada filho, cada filha entrando pelas portas da casa dEle e dizendo, que saudades do templo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Essa é a parte que eu considero mais importante do culto, onde Deus Ele se inclina para ver o que se passa da adoração da tua igreja. E a parte mais importante para nós é quando Ele fala, é quando nós abrimos a Escritura, nós abrimos a palavra, e qualquer que seja o homem de Deus que esteja aqui pregando, é Deus falando conosco, é o mensageiro de Deus, é o dispenseiro da multiforme graça dele que está falando. Então considero 2 momentos importantes, um para Deus e um para nós. Está chegando o nosso importante momento dele nos falar algo, nos instruir, nos mostrar alguma coisa a despeito da palavra dele, nos dar uma direção, nos ensinar, nos corrigir, acertar a nossa trajetória, igual aquele GPS que a gente coloca com destino para chegar lá no centro do Rio. Aí ele te manda entrar para a direita, você vira para a esquerda, aí ele vai, uma palavrinha bem assim, como é que é? Reprogramando o destino, reprogramando o trajeto. E às vezes a gente faz muito isso com Deus, não faz? Seja sincero, você de vez em quando tem que pedir, o Espírito Santo tem que reprogramar o teu trajeto, não tem? Porque ele fala assim, vai por aqui, você, não, por aqui é mais rápido, aí você vai, aí o GPSzinho vai ter que reprogramar todo o trajeto da sua vida. Igual Otávio um dia, ele estava indo para Guapimirim, pela primeira vez há muitos anos atrás, indo para Guapimirim, e eu disse assim, não, mas Guapimirim tem que chegar depois de um determinado momento, virar para a direita. E tinha alguém do meu lado dizendo assim, não, rapaz, tem que seguir em frente, lá você vai ver a placa de entrada e você vai entrar. E eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente teima, a gente paga dobrado. Diga comigo, quem erra, paga dobrado. E eu fui lá e virei à direita. O rapaz falou, não, rapaz, está errado. E eu fui, passei pelo pedágio e virei à direita. É o caminho que a gente faz ali, pelo aquele caminho de magia ali, para quem quer pegar ali, região dos lagos. E entrei por ali, fui, segui em frente. Aí tem um momento da nossa vida que a gente tem que parar o carro no acostamento e dizer assim, estou no caminho certo. Aí eu parei para pedir uma informação. E o rapaz falou assim, ih! Quando ele fez eu falei, ai. Aí eu falei, o que houve? Ele, você tem que ir 3 quilômetros à frente, pegar um contorno, voltar e pagar o pedágio de novo. Aí o rapaz estava do meu lado e falou, eu te falei. E geralmente o Espírito Santo tem que ficar reprogramando o nosso trajeto, que a gente cisma de entrar para a direita, de entrar para a esquerda, não cisma, né? Então quem às vezes não obedece, paga dobrado. E eu voltei, tive que pagar o pedágio de novo, segui o caminho de frente, falei assim, agora eu vou dar atenção ao GPS que era aqui do meu lado, que era um rapaz que conhecia o caminho, e eu não. Mas de vez em quando a gente dá essas derrapadas aí na vida cristã, mas esse é o lugar que Deus nos traz para alinhar a nossa vida. Entenda uma coisa, irmãos, igreja é um lugar onde Deus nos traz para alinhar a nossa vida, a palavra dele, nos municiar para que a gente lá fora dê um bom testemunho, para que a gente lá fora mostre para o mundo que nós não somos sal insípido que serve para ser pisado pelos homens, ou uma luz que é colocada debaixo do alqueire, mas no velador, onde ilumina toda a casa. Aqui é o lugar onde recebemos de Deus, para que a gente lá fora possa de fato sermos luz e sal da terra, e testemunharmos e cumprir aquilo que Jesus disse. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que esses homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Nós viemos aqui para ajustar a nossa vida, para que os homens vejam a nossa vida, a nossa boa obra e glorifiquem eles
o nome do Senhor, o nosso Deus e Pai. Então, se prepara hoje, como você se preparou de manhã, como você se preparou segunda-feira, para se municiar de muito boas coisas, para que você possa ser mais crente lá fora a cada dia. E amanhã, 3 horas, mais um pouquinho. Sexta-feira, 19h30, com o pastor Luiz Carlos, mais um pouco. E daqui a pouco a gente está com a cartucheira cheia. Deus quiser. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Lucas 10, por favor. Muito bom ver os irmãos aqui. Trânsito hoje muito difícil, tem gente chegando. Mas que bom. Lucas 10, versículo 1, por favor. A semana passada a gente falou sobre Lucas 9, do 57 até o 62, e falamos um pouquinho dos versículos anteriores também. Hoje a gente vai falar de capítulo 10, do 1 até o 16. Então, eu vou ler um versículo só, porque depois nós vamos ter que ler de novo, mas só para que a gente tenha como base o primeiro verso. Depois disto, verso 1, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada lugar, em cada cidade e lugar aonde ele, o Senhor, estava para ir. Nosso Deus e nosso Pai, esta é a tua palavra. Um só verso, poucas palavras, mas poderosa, Senhor, para transformar a vida de qualquer um que recebê-la e crer nessa palavra. Por isso, prepara os nossos corações. Eu quero me submeter com toda a humildade, com toda a minha falha, toda a minha incapacidade, submeter tudo que eu escrevi ao Senhor e pedir que me ajude a transmitir, Senhor, a tua palavra com fidelidade e verdade, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Bom, eu me propus com os irmãos aqui, eu fiz uma proposta de falar com os irmãos durante algumas semanas aqui sobre o dever ou o papel de um discípulo de Cristo. Pastor, por quê? Porque esse tema eu considero um dos temas mais relevantes da igreja. Por quê? Porque hoje foi interessante, numa conversa que o bispo Rubens teve comigo com o pastor Luiz, algo foi mencionado que me chamou a atenção, porque era justamente isso que eu estava pensando a despeito desse assunto. Por ser um assunto extremamente relevante para a igreja, cada igreja fala de um tom, fala com um propósito. Só que o discipulado, o discípulo de Cristo, ele não é um discípulo da igreja. Ele serve a igreja local, mas nós somos discípulos de Jesus. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Diga de novo, eu sou um discípulo de Jesus. Mas só que, como é um assunto importante e abrangente, cada uma das igrejas, não julgando ninguém, prega de acordo com a necessidade que ela tem. Portanto, qual é o dever de um discípulo da Nova Vida? Nós não podemos impor um dever para um discípulo da Nova Vida. Nós temos um regimento interno, nós temos uma ética, nós temos um padrão. Nosso bispo tem trabalhado isso há 35 anos. Então todos sabemos qual é o padrão de um discípulo de Jesus aqui na Nova Vida. No entanto, nós não podemos impor e dizer, a Bíblia diz isso e isso vai servir. Cada igreja acaba pregando o dever para si próprio, dentro do seu próprio campo, dentro da sua própria necessidade. Mas qual é o dever do verdadeiro discípulo de Jesus, segundo ele mesmo designou, segundo ele mesmo falou? Então vamos tentar olhar para o texto e extrair daqui alguma coisa que ele designou para um discípulo dele, alguém que o segue, alguém que deve desempenhar um papel como aquele que vai estar seguindo os seus passos. Ser discípulo, ser cristão é seguir o exemplo e seguir os passos de Jesus. Portanto, qual é o caráter da missão? Não é do discípulo. Qual é o caráter da missão de um discípulo de Jesus, segundo a ótica dele, que ele mesmo falou? Qual é o caráter da missão? Não é o caráter do discípulo, mas o caráter da missão. O que ele foi, o que ele falou, para que pudesse estabelecer um padrão, para que todos os discípulos pudessem seguir aquele padrão. Batista, Nova Vida, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Congregacional. Qual o padrão que Jesus estabeleceu
para que um discípulo pudesse dizer: eu sigo a Jesus, mas sirvo na Nova Vida, mas sirvo na Presbiteriana, mas sirvo na Batista, enfim, aonde quer que seja. Portanto, o que deve ou o que não deve fazer um discípulo segundo a ótica de Jesus? Vamos ver no texto e vamos ver o que a gente pode tirar desse texto aqui de aprendizado. Lembrando os irmãos que eu não estou aqui levantando bandeira nenhuma e nem vou poder afirmar nada, senão que a Bíblia está dizendo, e a gente vai tentar olhar para a Bíblia e estudar junto. Portanto, o papel de um discípulo de Jesus pode ser no capítulo 10, só no capítulo 10, compreendido de 4 maneiras. Só no capítulo 10, eu vou esboçar para vocês rapidinho. Primeiro, ele é alguém que representa Cristo. Um discípulo de Jesus é um representante de Cristo. Diga comigo, um discípulo é um representante de Cristo. Entre os versos 1 e os versos 16 que eu vou tratar agora, ele é um discípulo, ele é um representante, ele é alguém que vai assumir o papel de alguém que vai dizer em nome de quem ele está indo. Eu sou um representante de Jesus. Portanto, entre os versos 1 e 16, a gente vê alguém que representa Cristo. Esse é o papel. Dos versos 17 ao 20, só 3 versos, ele é alguém que glorifica a Cristo. O que acontece? O regresso dos 70. Então, um discípulo não é só um representante, ele é alguém que glorifica a Cristo. Diga: eu glorifico a Cristo. Graças a Deus. Entre os versos 25 e 37, ele é alguém que imita e serve a Cristo. Lá na passagem do bom samaritano, está lembrado? Quando alguém pergunta para Jesus, o intérprete da lei, que tinha uma compreensão sobre a lei fora do comum, pergunta a Jesus, tentando prová-lo sobre a questão do amar a Deus, amar o próximo. Como é que ficava essa questão, Senhor, de amar a Deus? Como é que fica isso para um discípulo de Jesus? Qual o papel de um discípulo nesse contexto de amor ao próximo? Então, qual é o papel de um discípulo dentro desse capítulo 10? Qual compreensão que a gente pode ter? Esse homem é alguém que imita e serve a Cristo. Terceiro papel: primeiro é representante. Segundo, um que glorifica a Cristo. Terceiro, que imita e serve a Cristo. E por fim, que adora e ouve a Cristo. Entre os versos 38 e o 42. De quem ele está falando? Está com sua Bíblia aberta, não? Capítulo 10, verso 38 a 42. De quem ele fala? De 2 mulheres. E ele vai mostrar com o exemplo do bom samaritano e com o exemplo de Marta e Maria, de alguém que não só adora, mas também ouve. Ok? Então, dentro do capítulo 10, nós temos aí o que glorifica, o que representa, o que glorifica, o que imita e o que adora e ouve a Cristo. O papel de um discípulo dentro do capítulo 10 pode ser compreendido dessas 4 maneiras aqui. Eu quero só falar hoje, rapidamente, não sei se eu vou conseguir falar tudo, sobre o capítulo 10, do verso 1 até o 16. Representar a Cristo, segundo Lucas 10, 1 ao 16, envolve 6 deveres. Versículo por versículo, a gente vai ler. Portanto, não feche a sua Bíblia. Se você fechar, você está pecando. Ok? Estou brincando. Não feche a sua Bíblia, por favor. Pega a caneta, anota. E se você quiser no final: pastor, não concordo, estou aberto. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui para aprender com os meus pastores e com os irmãos também. Vamos lá. Primeira coisa que envolve um representante de Cristo. O que envolve? Versículo 1, versículo 2 diz o quê? Depois disto, depois de que tudo aconteceu, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ou seja, eles estavam representando a Cristo, enviados para representá-lo. E lhes fez a seguinte advertência, verso 2, leia comigo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. O que envolve ser um representante de Cristo? Imagine só, tente pensar comigo no discipulado de Jesus com esses 70. Alguns dizem 72. O texto nos deixa uma coisa muito clara para a gente pensar, não para afirmar.
de que os 12 não foram. Olha para o texto. Os 12 estavam com ele no capítulo 9, mas é bem provável que eles não tenham ido com os 70, porque depois disso o Senhor designou outros e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, para que depois ele pudesse ir. Então eu entendo o seguinte: Jesus numa sala de aula, pinta comigo esse quadro, Jesus numa sala de aula, 70 ou 72 discípulos, os 12 sentados com ele, e ele dizendo assim: 6 deveres eu vou colocar para vocês agora, para vocês serem meus representantes. E eles estavam lá assim. Aí Jesus fala: primeiro dever, oração. Diga comigo, oração. O que ele disse? Rogai ao Senhor da seara. Irmãos, oração é imprescindível para o sucesso da missão. Jesus não tinha enviado eles ainda. Jesus estava numa sala de aula. Eu estou pintando um quadro com os irmãos, que Jesus estava dizendo a eles o que deveria eles fazerem para serem representantes dele. Orem. A vida de oração precisa estar em comunhão, conjugada, ligada a qualquer coisa que a gente faça para Deus. Eu não posso simplesmente dizer para os irmãos que eu vou preparar um texto para pregar amanhã, 3 horas da tarde, ou pregar sexta-feira, 19h30, sem ter primeiro uma base com os meus joelhos no chão, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dê a tua palavra, a revelação do teu Espírito, para que eu transmita como representante ao teu povo uma palavra que venha do teu coração. O sucesso de uma missão depende e é imprescindível que seja municiada de uma vida de oração. Tudo que você fizer na sua vida, e Jesus estava, eu estou só pintando um quadro para os irmãos, de que Jesus estava de frente com aqueles discípulos dizendo: orem, o trabalho que vocês vão fazer agora é grande, a seara é muito trabalhosa, a seara é muito grande, vocês precisam orar. Irmãos, foi basicamente isso que Jesus fez. Desculpa. Foi basicamente isso que Jesus fez. Mostrar aos seus discípulos que oração é um dos mais poderosos instrumentos para levar avante o evangelho no mundo. Oração foi a base da vida dos apóstolos. Você quer ver um texto interessante? Atos capítulo 4, verso 31. Eu já fiz o dever de casa, eu já anotei. Está escrito bem assim: e tendo eles orado, Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, fazendo o que? Eles estavam orando, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, é oração, não é outra coisa. Irmãos, é o maior instrumento e o mais poderoso instrumento que nos ajuda a levar o evangelho para o mundo. O que a gente faz 8 horas da manhã no dia 12? Dobra o joelho. Senhor, dá-nos uma palavra rema, dá-nos uma palavra específica para quando encontrarmos com o pecador que não tem Cristo, possamos falar da tua verdade, da tua palavra, e ele se converta a ti, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, irmãos, e foi para isso que nós fomos chamados, para representar ele em qualquer lugar que ele nos enviar. Mas precisamos, de forma imprescindível, manter uma vida de oração para o sucesso da missão. Então Jesus, rogai ao Senhor da seara. Capítulo 9, verso 34, mais um texto de oração. Verso 34 do capítulo 9, Pedro disse a Enéas: olha, Jesus Cristo te cura. O sucesso da missão depende de oração. Sabe o que aconteceu? Imediatamente Enéas se levanta. Imediatamente, irmão. Quer ver as coisas mudando? Orem. Eu imagino Jesus: rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Orem, o trabalho que vocês vão fazer é difícil, banhem a vida de vocês em oração. Durmam menos e orem mais. Pastor, já está tão ruim de dormir. Se eu dormir menos agora, durmam menos e orem mais. Versículo 40 do mesmo capítulo 9 de Atos. Depois que eles oraram e encheram
O Espírito Santo encheu lá no capítulo 9, 4:31. Olha o que diz o 9:40 de Atos. Pedro, pondo-se de joelhos, disse: Tabita, levanta-te. Eu diminuí o texto aqui e no final diz: ela abriu os olhos e sentou-se. É imprescindível uma vida de oração para o sucesso da missão. Jesus estava dizendo para eles: eu vou enviar vocês para serem meus representantes, mas antes de qualquer coisa, orem. Diga para o irmão que está dizendo: irmãos, precisamos orar para o sucesso da nossa missão como representantes de Cristo. Quantos são representantes de Jesus aqui? Nós temos o dever, são 6 deveres entre o verso 1 e o verso 16. Primeiro dever, oração. Segundo dever, não sei se, onde você colocou, obrigado antes. Segundo dever, que envolve um representante de Cristo, está escrito o que lá? Compreensão, leia comigo, envolve compreensão da natureza da missão que ele confiou. Qual o verso? Verso 3. O que diz? Ide. Depois de orarem, depois de fazer com que eles estivessem orando, ele disse: vão, podem ir agora. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Segundo dever que envolve a vida de alguém que é um representante de Jesus. Nós primeiro somos representantes, depois nós somos aqueles que glorificamos a Cristo com aquilo que fazemos, depois nós somos alguém que imitamos o que Ele faz, e depois nós somos aqueles que o adoramos, e sempre estamos de ouvido atento para que Ele possa falar e a gente ouvir. Irmãos, antes de mostrar-lhes qual seria a missão, Jesus adverte quanto à grandeza que a seara de Deus era. Ele mostra a grandeza da seara de Deus, e antes de dizer vocês têm uma missão, Jesus fala: vocês têm um dever, orem. Antes de mostrar qual seria o papel deles, que eles tinham que desempenhar, Jesus mostra a grandeza da seara de Deus. Ele diz: meus irmãos, a seara é muito grande. O que Deus tem, o que Deus vai fazer é muito grande, portanto, orem. O pouco número de trabalhadores que está entre nós é pouco, orem. Mas Jesus mostra para eles agora que o dever deles é mostrar que a compreensão que eles deveriam ter é da natureza da missão. E ele diz: a natureza da missão não é fácil. Olha o que diz o texto mais uma vez: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Na semana passada, eu disse que uma pessoa que ignora, atente para isso, irmãos, por favor. Uma pessoa que ignora as dificuldades e as cobranças que terá na caminhada com Cristo como seu representante, morre cedo na sua fé. Não podemos ignorar que a seara de Deus, o trabalho de Deus, o representar a Cristo, o ser um verdadeiro discípulo de Cristo, uma luz nesse mundo, um sal nesse mundo, alguém que possa expressar o brilho da glória de Deus, exige de nós cobrança, e nós não podemos ignorar isso. Exige de nós, sabe o que? Dificuldades que nós devemos enfrentar, e sermos fortes para enfrentar. Nós não podemos perder de vista perdemos de vista a compreensão da natureza da missão. A natureza da missão é tão perigosa quanto a grandeza da seara. É tão difícil, irmãos. Ele diz: cuidado, porque eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E ninguém pode desconsiderar que o serviço a Cristo pode trazer momentos desagradáveis e de intensas lutas, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo diz que não queria que os irmãos ignorassem a natureza da aflição. Capítulo 8 de 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 de 2 aos Coríntios, Paulo falando da sua aflição que enfrentou na Ásia, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que sobreveio a mim na Ásia. Sabe o que aconteceu com Paulo na Ásia? Em Éfeso. Sabe o que aconteceu com Paulo quando chega em Antioquia, quando chega em Icônio, quando chega em Listra, quando ele está lá pregando em Éfeso? Daqui a pouco ele diz: irmãos, impelido pelo Espírito, vou voltar para Jerusalém. Mas antes Paulo tinha perdido até as esperanças da sua própria vida. Ele diz o texto, ele diz assim:
Ele, porquanto foi acima, a dor, a aflição, a perseguição, foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da nossa própria vida. A aflição de Paulo tinha uma compreensão da natureza do chamado dele, da natureza do ministério que ele tinha. Ele diz: eu perdi quase a esperança da vida. Não ignorem isso. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: não ignore a natureza da tribulação. Não trabalhe para Deus, não seja um representante de Jesus como sendo uma coisa muito legal. Poxa, muito bom colocar uma gravata, irmãos, é muito sério colocar uma gravata. Mas deve ser muito maneiro, desculpa a minha expressão, pregar. É muito difícil e perigoso pregar. Por quê, pastor? Porque a mesma boca que profere uma bênção para a sua vida pode, talvez sem nenhuma intenção, jogar você no inferno. Pode ou não pode, irmãos? Há pessoas que usam isso aqui como a ponto 50 que acaba destruindo a vida de pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas desequilibradas desestruturam a vida emocional até de uma igreja, irmãos. Isso aqui é um lugar de vida e de morte. Estou errado, meu bispo? Estou errado? Isso aqui é um lugar de vida e morte. Nós pregamos vida, mas talvez pessoas saiam daqui mortas espiritualmente. Queridos irmãos, a natureza da aflição de Paulo fez com que ele dissesse para aqueles irmãos: não ignore a natureza da tribulação e do que é o chamado e a missão de ser um representante de Cristo. Jesus não ocultou, irmãos, daqueles 70 discípulos dele, os perigos e provações que eles enfrentariam. Ele disse: vocês vão para o meio de lobos. Jesus não os chamou usando falsas pretensões. Olha, venham porque vocês serão abençoados. Lembra do que convidou, o que se autoconvidou? Lá no versículo 57 do capítulo 9, indo Jesus caminha fora, alguém disse: para onde tu fores, seguir-te-ei, Jesus. Ele diz: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não encorajou aquele rapaz segui-lo com aquele coração. Você está pensando que é festa, meu filho? Não é. Primeiro, oração. Diga comigo: primeiro, oração. Depois, compreensão quanto à natureza da missão. Tocar, deve ser muito maneiro tocar, né? Um púlpito, 7 degraus, tudo bonito, arcarpetado. Este lugar é um lugar de vida e morte. Podemos entrar aqui, recebermos vida, e podemos sair daqui mortos espiritualmente, se nossa vida não estiver na presença dele, no altar dele. Amém, irmãos? Jesus está dizendo: compreendam a natureza da missão que eu chamei vocês. É muito difícil. É muito difícil. Jesus, portanto, não chamou ninguém usando de falsas pretensões. Venham, parem de sofrer. Olha para mim, ilusão. Ilusão. Com Jesus, nós vamos até sofrer, mas ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Pastor, você está expulsando. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de fazer isso com você. Eu quero encorajar você a ser um representante de Jesus, mas com seus 2 pés no chão, sabendo que você tem que compreender a natureza da missão que Deus tem para a sua vida, que é representá-lo e viver uma vida de oração. Jesus não lhes prometeu coisas agradáveis. Vocês vão para o meio de lobos. Eu imagino a sala de aula assim, todos os discípulos assim, os 70, com o olho arregalado, olhando para Jesus. Meu Deus, temos que orar. Vamos para o meio de lobos. O que vem agora? Vem o terceiro dever. Mas antes, Jesus mostrou claramente o que eles deveriam esperar quanto à missão deles. Vocês podem esperar que vocês vão sofrer, mesmo irmãos sendo enviados, aqueles irmãos sendo enviados, e cada um de nós, para o meio de lobos. Qualquer pessoa que aceita a missão, aí vem a nossa palavra de encorajamento. Qualquer pessoa que aceita a missão de ser um discípulo de Jesus, um representante dele, pode saber que nunca
estará sozinho ou desprotegido. Deus jamais vai te enviar sem que não vá contigo. Deus jamais vai aceitar que você aceite o convite de ser um discípulo dele sem que ele não te proteja e te guarde de todo mal. Se você orar e aceitar, ele garante que te protege. Terceiro dever de um representante de Cristo, 4 e 6, verso 4 ao 6, diz assim: não leveis bolsa. Está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos? Esse texto aqui, se nós trouxermos agora para o nosso tempo, já pensou se Jesus falasse só para um congresso de mulheres? Tema da mensagem: não levei bolsas nem sapatos. Acho que não vai ficar nenhuma nesse congresso. Aliás, não haveria nenhuma inscrição. Não haveria nenhuma inscrição. Ninguém iria pagar R$50 para ouvir um homem que dissesse: não traga bolsa nem sapato. Mas eu estou brincando com as irmãs. Mas olha o que Jesus está dizendo no versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Já pensou não falar com ninguém? Jesus, ao entrares numa casa, dizer antes de tudo: paz seja nesta casa. Verso 6, leia comigo: e se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Terceiro dever que envolve um representante de Jesus, está escrito lá, ó, uma completa, leia comigo, uma completa devoção à missão que ele confiou. Primeiro é o quê? Oração. Segundo, compreensão da natureza. Terceiro, devoção. O que é isso, pastor? Vamos ver aqui rapidinho. O que era muito comum no Oriente? Longas conversas. Ixi, crente gosta de conversar, né? Principalmente no Zap Zap. Mas aqui ninguém tem Zap Zap, né? Era muito comum no Oriente as saudações muito longas, as conversas demoradas, né? E Jesus sabia que eles estavam propensos a, no caminho, parar. Oh, quanto tempo eu não te vejo. E aí, a família, como é que está? Tem pescado muito? Tem? E eu enfrentei mas aquelas longas conversas, Jesus está dizendo assim: não parem para conversar por muito tempo com as pessoas. Basicamente, Jesus estava discipulando os seus discípulos, aqueles 70, estava sentando com eles para dizer assim: orem, compreendam o que vocês estão fazendo e devotem tempo de qualidade ao que vocês estão fazendo. Olha para mim, que é ter uma vida espiritual abençoada. Quantos querem? Receita boa, sem cobrança. Viva uma vida de oração, compreendendo qual é o teu papel no reino de Deus. Ande assim, Senhor. Alguém disse isso, eu não sei quem foi. Descubra o que Deus está fazendo e participe com Ele, coopere com Ele. Eu não sei quem escreveu isso, quem disse isso, mas eu achei fascinante. Descubra o que Deus está fazendo e coopere com Ele. É como se nós estivéssemos andando à procura de Deus, dizendo: Senhor, achei, o que o Senhor está fazendo? Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou evangelizando, eu quero enviar mais trabalhadores. Senhor, eis-me aqui. Descubra o que Deus está fazendo e coopere com Ele. Descubra o que Deus está desenvolvendo. Qual é o chamado, qual é o propósito agora? Diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui à sua disposição. Eu quero ser um representante de Cristo. Era muito comum, portanto, no Oriente, as longas saudações, as longas conversas durante o caminho. A orientação de Jesus, portanto, irmãos, aponta para um não desperdício do tempo, que poderia, irmãos, absorver todo o propósito da missão. Vão de 2 em 2, nas aldeias, vão me representar, mas não fiquem parados, perdendo o tempo de vocês em longas saudações, em longas conversas. Irmãos, Efésios, Paulo nos ajuda muito em Efésios 15, 5, 15 e 16. Paulo nos ajuda muito, porque o mesmo contexto, ou parecido contexto,
estava aqui acontecendo quando Paulo fala lá no finalzinho do verso 16, porque os dias são maus. O mesmo contexto que estava ali rolando e acontecendo em Éfeso, com aquele povo, era que possivelmente, de uma forma muito rápida, poderia vir uma perseguição contra aqueles crentes. E Paulo fala assim: portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo estava dizendo: os dias estão difíceis, a perseguição pode chegar, portanto, sabe o que vocês devem fazer? Cuidar do tempo de vocês e enchei-vos do Espírito. Era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: não percam tempo, não fiquem conversando demais, não andem como necios, mas como sábios, cuidando do seu tempo e enchendo-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando cânticos espirituais e hinos de louvor a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Por quê? Porque os dias eram maus, os dias eram difíceis. Os irmãos estão entendendo? Devoção, irmãos, é o mesmo que um apego sincero e fervoroso à missão. Poderíamos trocar. Representar a Cristo envolve o quê? Uma completa ou um completo apego sincero e fervoroso à missão. Devoção é o mesmo que um apego sincero, um apego fervoroso. Eu não posso ser aquele homem, aquela mulher que quer ser um discípulo de Jesus, que tem a minha chama apagada. Eu tenho que orar, entender qual é a gravidade da missão que Ele me chamou, e depois me apegar a isso, com unhas, com dentes, com braços, com oração, me enchendo do Espírito a cada dia. Olha o que Paulo fala para Timóteo, no capítulo 2, na segunda epístola, quando Timóteo está vivendo um momento, onde ele fala: tu, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. Fortifica-te, capítulo 2, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, verso 4, ele fala: nenhum soldado, Timóteo, nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Paulo está dizendo: não fique com longas conversas, porque um soldado de Jesus não se envolve nesse negócio dessa vida. Um soldado de Cristo não para, prossegue. Um soldado de Cristo não afrouxa, não bota suas armas no chão, mas permanece com elas, como aqueles homens que estavam com Gideão. Amém, irmãos? Vamos para outra. Aliás, acho que essa parte eu não terminei ainda não, só terminar rapidinho. Da devoção. Cada minuto aproveitado pelos 70 discípulos com sincera devoção na missão, seria percebido por todos com quem eles encontrassem pelo caminho. O objetivo era esse: todos que encontrarem vocês no caminho, que não derem aquelas longas saudações, vão ver que vocês estão de fato apegados a uma sincera e fervorosa devoção à missão que eu incumbi vocês de fazer. Quando nós temos controle dos nossos dias, do nosso tempo, compreensão, vivemos uma vida de oração, irmãos, nós somos percebidos. Olha para mim, diga comigo: eu faço a diferença quando eu sou diferente. Diga: quando eu sou diferente. Há duas coisas aqui de orientações entre o capítulo 4 e o versículo 6. Versículo 4 e versículo 6. Duas lições que a gente pode tirar desse detalhe importante que envolve um representante de Jesus, que é a devoção. Primeira coisa: não podemos permitir que o mundo consuma o nosso tempo nem o nosso pensamento, de modo que nos impeça de realizar a obra que Ele nos confiou. Lembra na semana passada, quando eu disse que aquele discípulo que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, aonde quer que você for, o Senhor for, eu vou te seguir. A outro Jesus disse: segue-me, e ele respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Lembram na semana passada que duas possibilidades de compreensão nesse texto? Uma era que Jesus estava falando: rapaz, cuidado para que a sua vida social e os seus deveres de família não atrapalhem a sua missão. A segunda era: vá lá, cumpra o seu dever,
sepulte o seu pai, mas deixe que alguém cuide do funeral e você prega a palavra. Lembra disso? Irmãos, nós devemos não permitir, ou não devemos permitir, que o mundo nos consuma o tempo nem o pensamento, de modo que nos impeça de realizar o que Ele nos confiou. Para isso, nós temos que ter cuidado com todas as áreas da nossa vida. Pastor, domingo passado eu fui para a praia com a minha família. Nosso bispo, nós temos encorajado os irmãos, passeie com sua família, isso é saudável, isso é bom. Mas no domingo que vem, pastor, estou pretendendo ir lá para a serra. Mas no próximo final de semana, depois desse, eu estou querendo ir lá para o campo, eu estou querendo ir lá para baixo. Aí daqui a pouco você está impedindo, ou se impedindo, de realizar as obras de Deus e a missão que você tem como representante de Jesus na terra. Por quê? Porque você ocupa demais o seu próprio tempo, não está cuidando do seu tempo. Segunda lição que nós tiramos entre os versos 4 e 6. Devemos nos esforçar, segunda lição, para mostrar ao mundo que não temos tempo para viver da mesma forma deles. Segunda lição que a gente aprende aqui. Devemos mostrar para o mundo que nós não temos tempo a perder com as coisas que tem nesse mundo. Não podemos. Nós somos diferentes. Nós somos de Cristo. Nós rompemos com esse mundo. Nós rompemos com a moda, com o modo deles andarem. Nós rompemos completamente com esse mundo. E nós não podemos, irmãos, permitir que eles venham nos roubar esse tempo precioso com Deus. Não vai dar tempo, mas o quarto dever, que envolve ser um discípulo, um representante de Jesus, está entre os versos 7 e o verso 9. Rapidinho, só para a gente tentar chegar até o quinto e o sexto aqui, rapidinho. Vamos lá, versos 7 ao 9. Quarto dever, diz assim: permanecei na mesma casa. Diga comigo esse versículo inicial, por favor. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu salário. E não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei de tudo que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino dos céus. O que envolve um representante? Qual outro dever que envolve um representante de Jesus dentro do versículo que nós estamos lendo? Está lá, ó. O que está escrito? Envolve contentamento e simplicidade na missão. Nós lemos alguma coisa muito interessante. Permaneça na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. O que Jesus estava querendo dizer, na minha compreensão, para esses discípulos? Eles não deveriam pensar que eram tão importantes a ponto de fazerem exigências. Mas Jesus, eu não vou me hospedar em qualquer casa não, hein? Casa de pau a pique, estou fora. No mínimo que tenha uma suíte reservada para mim. Jesus disse: não fica andando de casa em casa, comam o que ele te derem, que te oferecerem. Jesus estava dizendo a eles que eles não deveriam pensar que eram tão importantes a ponto de terem que fazer muitas exigências. Olha, eu não como isso, eu não como aquilo outro, não como aquilo outro. Ele estava dizendo: olha, não sejam tão exigentes, vocês não são tão importantes assim. Nós somos só servos. Mas também Jesus está dizendo para eles: não deveriam pensar que vocês são mendigos, a ponto de receberem qualquer coisa. Não pensem que são mais, nem pensem que são menos, vocês são servos. Ok? Não pensem mais, não pensem menos de vocês. Vocês são servos. Ele disse: vocês são obreiros, vocês são dignos do salário que vocês receberão. Vocês são dignos de colocarem uma mesa para você e te darem o que comer. Jesus falou: não pensem que vocês são demais, porque vocês não são. Mas também não pensem que vocês são de menos, porque vocês também não são. Vocês são trabalhadores dignos do salário. Jesus estava mostrando para eles
qual era a missão de um representante dele: contentamento e simplicidade. Bem que nós poderíamos comprar um helicóptero, né, fazer um consórcio e comprar, mas convém a um pastor? Não. Já pensou? Seria muito problema resolvido. Mas Jesus está dizendo: olha, não pensem mais nem pensem menos, pensem simplesmente que vocês são obreiros dignos de salário. A ordem de permanecer na casa, só estou correndo um pouquinho, a ordem de permanecer na mesma casa que eles receberam tinha 2 objetivos. Primeiro, evitar a aparência de serem pessoas inconstantes ou agitadas. Não fica pulando de casa em casa. Eu vou ficar nessa igreja 3 anos. Depois de 3 anos eu vou ver o que Deus fala comigo. Meu filho, planta o seu pé aqui, deixa a raiz aprofundar-se e começa a frutificar. Para de ficar pulando de igreja em igreja. Ah, mas é porque culto de quarta-feira, falando de discípulo, eu quero poder. Deixa a tua raiz descer na terra, deixa ela se aprofundar, deixa ela cair lá, abraçar a rocha, porque quando vier o vento, ela abraçada com a rocha, duvido que ela caia, e deixa ela frutificar. Segunda coisa que a gente aprende aqui: qual é o objetivo de permanecer na mesma casa? Evitar a aparência de serem pessoas difíceis de se agradar. Tem gente que é difícil de agradar. Uma vez eu convidei, muitos anos atrás, uma pessoa para na minha casa. Rapidamente eu vou terminar porque não dá para falar o restante. Aí eu perguntei assim: vamos almoçar? Não foram para almoçar. Eu perguntei: vamos almoçar? Fique para almoçar com a gente. Não, não quero incomodar. Aquele não quer incomodar querendo ficar. E eu disse: não, vamos almoçar comigo, fica aí. Aí preparamos o almoço. E ele viu a gente preparando o almoço. Ele ficou lá, Denise num canto e eu no outro, preparando. E a gente conversando. Ele: posso comprar um refrigerante? Eu falei: não, aqui em casa não entra essas coisas. Vamos fazer um suco para a gente almoçar. Depois que eu coloquei tudo na mesa, ele disse: eu não como carne. O bendito do irmão me viu cortando a carne lá, fazendo tudo por... E depois do final ele fala que não comia carne. Eu quase falei para ele: meu filho, mas agora tu vai comer. Bom que eu fiz uma mesa com muita salada. Eu falei: filho, come o que tem na mesa. Come o que tiver na mesa. E foi o que ele fez, comeu o que tinha na mesa: legumes, salada, mas não comeu a carne. Bom que sobrou. Irmãos, 2 coisas: eles não podiam ser inconstantes. Discípulo de Jesus não pode ser uma pessoa inconstante, agitada, como Paulo diz, como meninos que andam agitados de um lugar para outro. E nós não podemos ser pessoas difíceis de se agradar. É difícil agradar o irmão, nunca gosto. O pastor está gritando, o pastor está falando muito baixo, o pastor está chorando, o pastor está rindo demais. A gente nunca consegue agradar o discípulo. Jesus estava dizendo: rapaz, permaneça no mesmo lugar em que vocês, e comam o que te derem. Comam, porque é o que vocês têm para hoje. Por fim, irmãos, simplicidade e contentamento. Eu ia falar da 7ª, que estava da 6ª, mas não vai, da 5ª, da 6ª, mas na semana que vem, se der, a gente volta. Simplicidade e contentamento foi a marca da vida de abnegação de Paulo. Por gentileza, fique de pé e abra sua Bíblia. Convidar os irmãos. 2 Coríntios 6, rapidinho. Você projeta para a gente, Anderson, por favor, os pedidos de oração. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1 até o verso 10. Olha a vida de abnegação deste homem, de simplicidade deste homem. Eu vou ler vou ler o 3, o 2 é um parêntese. E diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Verso 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita
nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, louvado seja o nome do Senhor, mas possuindo tudo. Essa é a vida de um representante de Jesus: simplicidade e contentamento. Seja um homem assim, e ele vai dizer: você é meu discípulo, você é meu amado, você é meu amigo. Deixa para a próxima. O 10 ao 12 vai falar do que envolve ser representante: fidelidade e coragem. Eles tinham que dizer para aquela galera: ó, vocês não vão me ouvir não, né? Então tá bom. Eu sacudi a poeira do meu sapato, porque assim faziam os rabinos ortodoxos. Quando eles pisavam na terra dos gentios, eles pensavam o seguinte: estou pisando em terra contaminada. Eles pegavam os sapatos e sacudiam a poeira. Jesus está falando: faça como os rabinos. Quem vocês pregarem e rejeitarem a mensagem de vocês, sacuda a poeira do pó de vocês, do pé de vocês, porque haverá mais rigor para eles do que houve para Sodoma e Gomorra. Eles estão rejeitando não a vocês, mas a quem enviou vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa aprender dia a dia a sermos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, representantes dele nesse mundo, como luz, sal, como algo que vai glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, pela palavra. Nos ajuda a compreender, nos levar além do que eu tentei ajudar os irmãos a falar nessa noite. Abençoa o teu povo, o teu rebanho nesta noite. É a minha oração, entregando essa mensagem a ti em nome de Jesus. Amém. Nosso bispo só pode nos abençoar. Nosso bispo vai nos abençoar. Nós não temos pedido hoje não, né, Anderson? Não? Nosso bispo vai nos abençoar, nos levar em segurança, pedir ao Senhor que nos proteja. Até amanhã, 15 horas, tá bom? E sexta-feira, 19h30. Deus abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, que os nossos ouvidos não se cansem de ouvir, e que o nosso coração tenha sempre lugar para o Senhor poder falar e nós armazenarmos no nosso coração, porque o nosso desejo, Senhor, é te servir melhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque às vezes nós mesmos nos impedimos de sermos servos e discípulos do Senhor. Guarda nossa mente, portanto, o nosso coração, para que tudo que ouvirmos possamos praticar para a glória do teu nome. Abençoa teu rebanho, cada um possa voltar em paz para os seus lares, guardando e ajudando neste final de semana. Senhor, que as próximas reuniões também sejam de bênção para todos. Despedimos-nos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá na paz de Deus.